Olá, tudo bem? Meu nome é André Israel, sou engenheiro agrônomo. Hoje falaremos sobre estaquia, produção de estaquia. É a produção de mudas de frutíferas a partir de um ramo de uma planta-mãe. É uma técnica muito utilizada para a produção de mudas, onde você clona a característica de uma planta-mãe. Sua planta-mãe pode ter a característica de frutos vigorosos, muita saúde, muito vigorosa também em questão de crescimento, e você pode estar retirando uma muda idêntica a ela. Os materiais necessários é uma tesoura de poda afiada, tá? Dependendo da espessura do ramo, uma tesoura de poda de porte maior. Serrote também é muito utilizado, pode ser um serrote de mão e logicamente a planta-mãe com as características desejadas. Vamos começar retirando o ramo da planta-mãe ou a estaca. Com a tesoura de poda afiada, você vai retirar a estaca da planta-mãe. Podemos ver que a planta-mãe já é produtiva, já tem pequenos frutos sendo formados. Isso é uma característica muito desejada para a produção ou para a clonagem dessa planta, que é a amoreira. É indicado que retiremos uma estaca com uma espessura mínima de pelo menos 4 milímetros e de 15 a 20 centímetros de tamanho. Eu vou escolher esse ramo aqui. Vamos cortar esse ramo um pouquinho maior, tá? Com todas as folhas vigorosas, gemas entumecidas, que são gemas bem desenvolvidas. E com isso podemos fazer a limpeza, chamada também de toalete, onde você retira o excesso de folhas, para evitar que a estaca se desidrate. Selecionado o ramo da planta-mãe, tiraremos o excesso de folhas para assim não desidratar a nossa estaca quando for para a estufa. Então, com a tesoura de poda afiada, vamos retirar o excesso de folhas da parte mais baixa da estaca. Sobrando apenas duas folhas, ou um par de folhas, cortaremos esse par de folhas pela metade, para assim evitar o excesso de evapotranspiração da planta. Fazendo isso, temos que fazer um corte em 45 graus na parte de baixo da estaca, ou chamado de corte em bisel. Após a retirada da estaca, precisamos preparar os recipientes onde vai receber nosso explante. É recomendado que se utilize areia ou substrato próprio para o enraizamento. Depois de escolher o seu recipiente, vamos fazer a mistura, 50% de substrato e 50% de areia, para deixar um recipiente com o solo bem drenado, e com nutrientes iniciais para o enraizamento da sua estaca. Usaremos hoje um recipiente plástico, mas podemos usar o saquinho de muda ou bandeja de produção de muda também. Após a mistura do substrato, vamos inserir a estaca no mesmo. Esse substrato precisa estar úmido, senão o próprio substrato pode sugar a umidade da estaca. Vamos inserir a estaca dentro desse substrato, lembrando que a estaca precisa estar em contato com o substrato para poder enraizar. Então vamos apertar levemente o substrato para retirar tudo e qualquer bolsão de ar que possa estar abaixo ou dentro do recipiente. Logo após inserir a estaca no seu recipiente, podemos molhar mais um pouquinho esse substrato para melhor pegamento da sua estaca. Lembrando que a estaca precisa estar no mínimo 50% dentro do substrato. O local mais adequado para a sua estaca se desenvolver, para se transformar em uma muda, são locais com boa luminosidade, mas não sol pleno direto. E outra coisa, ela precisa de uma proteção contra ventos, para evitar sua desidratação nessa fase inicial. Não se assuste se as folhas cortadas sequem e caem, porque elas vão servir para dar energia na fase inicial do enraizamento. O que você deve ter atenção são nas gemas laterais, porque essas gemas que vão formar novos brotos e novas folhas. Um bom exemplo de pegamento da sua estaca é quando você visualiza o sistema radicular bem desenvolvido na parte de baixo do saquinho ou do recipiente utilizado. Tá? Na dúvida, tente puxar um pouco a sua estaca após uns 20 a 30 dias. Se você vê que tem resistência, é porque a estaca está enraizada. Aqui eu vou retirar para demonstrar para vocês o sistema radicular dessa estaca. Um sistema bem desenvolvido, já abraçando todo o substrato, tá? Está pronta para o transplante para um saquinho maior
ou aclimatação para depois ir para o campo. Gente, lembrando que toda muda proveniente do sistema de estaquia não tem raiz pivotante, que é a raiz de sustentação. Ela só tem raízes laterais bem desenvolvidas. Então, quando forem levar a campo para o plantio, lembrar de colocar um tutor. Pode ser um bambu, uma madeira, para evitar o tombamento da mesma em campo por ventos fortes ou esbarramento da muda. Para o melhor desenvolvimento da sua muda já enraizada, podemos utilizar os seguintes adubos para fomentar um crescimento adequado. Adubo químico ou adubo orgânico. Aqui temos um pó de rocha e temos o esterco animal. Podemos misturar todos esses adubos também, fazendo uma adubação organo-mineral. Ou você pode usar o químico ou somente o orgânico. Aqui vamos fazer uma mistura de substrato. A matéria orgânica é proveniente de esterco animal e um pó de rocha. Vamos aqui fazer uma mistura para deixar o substrato homogêneo. Vamos completar com o substrato. Pegar a nossa mudinha. Fixá-la bem. Cuidado para não quebrar o sistema radicular da muda. E não deixar raízes expostas também, porque podem ser queimadas com a luz solar. Uma leve compactação e logo depois temos que molhar esse substrato. Mesmo estando úmido, é necessário fazer essa irrigação após o plantio. Essa daqui é uma muda proveniente de estaquia também, do processo de estaquia, só que essa tem 8 meses de idade. Vocês podem ver que ela está bem vigorosa, né, ainda dentro do viveiro, mas já poderia estar em campo produzindo. Se estivesse plantada a campo, ela estaria muito mais desenvolvida e com muito mais frutificações também. Podem ver que a planta proveniente de estaquia, em alguns meses, já começa a sua produção, né? Algumas até começam a produção deste tamanho aqui, dentro da estufa ou dentro do viveiro. Dependendo da época que você fizer a estaquia, se for uma época de frutificação, sua estaca irá produzir frutos também. Então, gente, para mais dicas sobre o processo de produção de mudas de frutíferas, procure o Senadef. Pode entrar no nosso site ou também entrar em contato com o nosso mobilizador para cursos de FPR, de formação profissional rural, ou PS, promoção social. Até mais!